Atualmente, existe ainda uma historiografia positivista nas metodologias de se ensinar história. Desse modo, o aluno não consegue ter uma maior aproximação da disciplina e acaba por encontrar dificuldades para entender sua importância no cotidiano. É corriqueira a afirmação, principalmente entre os mais jovens, da máxima de que não faz muito sentido o estudo da história, se os fatos passados não têm importância da atualidade. Apesar de lei do engano, a máxima é antiga e persistente no campo escolar. Outra abordagem a ser apresentada é a importância do aluno adquirir essa percepção para a construção de sua identidade e, com isso, o aprofundamento do senso de coletividade e o desenvolvimento de uma visão mais cidadã. O objetivo geral do projeto é abordar as principais matrizes formadoras do Brasil, portuguesa, indígena e africana, e a presença dessas no cotidiano, compreendendo a influência da identidade histórico-social na educação cidadã para os alunos do ensino médio. A educação cidadã é a interação entre os costumes sociais de determinados grupos sociais e aquilo que está previsto em lei. Todos os elementos escolares, dos docentes aos discentes, devem aprender continuamente a assumir novas técnicas para contribuição com o cumprimento das políticas educacionais nas instituições educativas, respeitando as diversidades e as conquistas legais, sociais e históricas adquiridas. O desenvolvimento desse projeto visa, através dos métodos de ensino de história, destacar a flexibilidade de atividades tecnológicas, interação do aluno no processo de aprendizagem, engajamento e participação dos alunos, autonomia e maior responsabilidade nas decisões como cidadão pertencente a uma sociedade. O projeto integrador nos proporciona o entendimento de que o processo de ensinar e aprender acontece em uma constante interligação entre a ambivalência do mundo real e o mundo digital. Essas variações ambientais de estados estendem-se para uma sala de aula muito mais completa e ampliada. Este projeto procurou conceituar a identidade brasileira em dois eixos, cultural e histórico. A cultura não é um termo padronizado, assim comporta a experiência da diversidade e a comparação das características de todos. Lembra-se que o conceito é basicamente semiótico, pois o corpo do homem está na origem de toda a subjetividade. Teoricamente, a identidade histórica se coloca no domínio das instituições políticas, como também na objetividade das ações humanas, pois a estrutura da história é deixar documentos para pesquisa e atividades econômicas. Dessa forma, colonizar é entendido como oficializar a identidade do povo brasileiro, mas a cidadania torna-se difícil, porque não é emancipada a classe trabalhadora. Portanto, os partidos políticos são um meio de quebrar a hegemonia dos meios de comunicação. O projeto ensina a enfatizar esta identidade cultural e se apoiar em tecnologias do presente, para incentivar o debate de ideias e não apenas a narrativa desinteressada do profissional. Ele também observa que ser cidadão é construir uma identidade por causa da prática educativa, na medida que a escola sempre se renova assumindo valores sociais de forma positiva. A aplicação da cidadania não é algo natural, pois a desigualdade está na origem de diferentes pontos de vista da história. Nunca se precisou tanto da figura do educador enquanto ator social. Nunca os educadores foram tão exigidos, tão fundamentais, tão essenciais no resgate dos valores coletivos para a sobrevivência da sociedade brasileira. Por isso, necessário fora rememorar o conteúdo assimilado no semestre inicial, sobretudo no tocante à história da educação, como ela nos fora legada conforme os modelos europeus e como evoluiu, principalmente no Brasil do século XX. Entretanto, hoje se vislumbram uma série de tentativas claras do desmantelamento da educação pública, sobretudo dos cursos relacionados às ciências humanas e ou sociais aplicadas. Sabido é que os governantes têm pavor a uma nação educada e consciente de suas origens e direitos, e também essa conjuntura é um reflexo de uma sociedade pouco consciente de sua história. Por isso, a educação cidadã não é mera ferramenta político-ideológica, mas uma necessidade real de aplicabilidade dos sistemas de ensino, de maneira que os sujeitos a ela submetidos possam exercitar a cidadania criticamente.
observando os fatos com profundidade, conhecendo suas origens, conhecendo sua posição social e, acima de tudo, questionando as formas representadas do governo, seja este democrático ou não. Nesse trabalho, buscaremos explicitar resumidamente a concepção originária do povo brasileiro à luz de um dos seus mais eminentes estudiosos, Darcy Ribeiro, 1995. Juntamente com o aspecto originário, serão abordados também as concepções de formação, de entendimento e de construção de conhecimento, de modo que este trabalho não configure-se em uma resenha opinativa. São citados aqui também pensadores como Paulo Freire, Célia Azevedo e Celso Furtado. Foi elaborado um plano de aula para o ensino de História voltado aos alunos do primeiro ano do ensino médio. A sequência didática é composta por 4 horas-aula, nas quais o professor expõe, de forma participativa, elementos culturais das principais matrizes formadoras da sociedade brasileira e evidencia, através de músicas e de vídeos, os estereótipos do índio e do negro, apontando-os como fonte de atos racistas. A sequência apresenta uma atividade que consiste em pesquisar outros contextos nos quais aparecem os estereótipos e o racismo, para construir coletivamente o mural utilizando a ferramenta Padlet. Buscando apresentar elementos culturais de algumas tribos indígenas e africanas, é proposto aos alunos uma pesquisa e apresentação de forma criativa, como dramatização, música, comidas típicas, entre outras formas, para o entendimento da presença dessas na cultura brasileira. Espera-se, com essa sequência, atingir uma educação mais cidadã. E para finalizar essa proposta de projeto, é preciso entender que a educação cidadã não pode se restringir apenas à sala de aula ou ao ambiente acadêmico, mas deve provocar no discente o desejo de exercer melhor a sua cidadania, dentro e fora da sala de aula. É preciso levá-lo a entender que a sua educação cidadã consistirá num cidadão formado, conhecedor da sua realidade, conhecedor dos seus valores e conhecedor da sua cultura. Ainda estamos muito distantes de implantar todo esse projeto numa sociedade como a brasileira. Mas é certo que daqui para frente teremos estudantes, educandos e até mesmo professores mais responsáveis com valores coletivos, mais comprometidos com o ensino, com o academicismo e, acima de tudo, mais crentes, mais crédulos, numa sociedade melhor, mais justa e mais fraterna. Participar, portanto, da educação cidadã não é ser mero espectador em sala de aula, ou mero transmissor de informações, mas ser um agente que possa, no futuro, formar agentes.